Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Que bom estarmos juntos mais uma vez e podermos falar do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos abordando a lição de número 2 deste primeiro trimestre do ano de 2022. Esta lição importantíssima e hoje estaremos tratando desta lição, a inspiração divina da Bíblia. Fique conosco até o final e compartilhe esta aula com mais uma pessoa, mais uma família, mais um ministério. Que Deus nos abençoe. Vamos à aula de hoje. Lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Esta lição está embasada nos textos bíblicos de 2 a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, também 2 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo de número 21. Texto áureo desta lição. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Palavra-chave desta revista, ou desta lição: inspiração. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros? Primeiro, nessa abordagem, nessa introdução, nós queremos passar para nós, alunos, professores, oficiais da educação cristã, que a inspiração divina das Escrituras foi uma operação sobrenatural gerada pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia. E dentro desta revelação, desta inspiração, trouxe-nos o descortinar de toda a escrita de Deus para a humanidade. Então a Escritura, ela foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, estaremos vendo e veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e também plenária. Tópico de número 1. A doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão, entre aspas aqui, assim diz o Senhor, e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu: todas as palavras do Senhor, dizendo o texto que Moisés escreveu, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, como está no Êxodo 24, verso número 4. Jeremias foi advertido, em Jeremias 26, no verso 2, não esqueças nenhuma palavra, ou de nenhuma dessas palavras. Paulo disse que usava as palavras. O texto de 1 aos Coríntios 2 e verso 13 diz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. João também assegura que o Senhor lhe revelou.
a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, no verso de número 1. Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Olha que texto interessantíssimo sobre esta exemplificação diacrítica do texto. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nenhum sinal vocálico, nenhuma letra, tudo foi inspirado por Deus. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, como está registrado em 2 Timóteo 3, verso 16. No termo grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. A inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito, como está em Apocalipse, capítulo 19, no verso 9, também 1 aos Coríntios 14, no verso de número 37. Essa inspiração bíblica e verbal. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21. Mesmo assunto da inspiração verbal bíblica. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as quais Deus queria ver empregadas nas Escrituras. A inspiração bíblica e plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, como está em Romanos 15, verso 4. A Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada, ou a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Tópico 1, síntese. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Tópico de número 2. Inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores.
O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com gratidão a mensagem divina. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e versículo 11. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, como está em Tiago 5, verso 17. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionada às limitações de seus autores humanos. Olha o que está registrado lá em 2 Coríntios 4 e 7. Os diferentes gêneros ou literários e figuras de linguagem. Cada autor ele fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, poesia, provérbios. Nós encontramos a maior parte do texto na sua forma narrativa. Um exemplo muito claro de 1º e 2º livro de Samuel, como sendo narrativas, poesia, salmos, provérbios e etc., tantos outros. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem tais como parábolas e enigmas, como está em Juízes 14, verso 14, Ezequiel 17, 2, alegorias, como está em Gálatas 4, 22, aos Hebreus 9, 9, hipérboles, como João 21 e 25, aos Colossenses 1 e 23, e metáforas e símiles, como está em Zacarias 2 e 8 e Tiago 3, verso 5. Uma observação: o uso de vocabulário simples ou rebuscado vai depender do grau de instrução do autor. 2 Pedro 3, 15 e 16 está registrado isso. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios 2 e 6 diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Tiago 1 e 17 está registrado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Um exemplo: para descrever a herança dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez a alusão ao nascer do sol. Nós sabemos muito bem que o sol não nasce e o sol não se põe, mas é uma figura de linguagem que nós usamos até o dia de hoje, que o sol nasceu e o sol se pôs, porque sabemos que o sol ele não se move. A ciência, todos os estudos nos apresentam
esta realidade, mas é uma expressão dentro desse conceito da fraseologia bíblica. Outra, na batalha contra os amorreus. Josué também registrou que o sol parou. Percebemos aqui esta linguagem do senso comum. Todos entendiam o que Josué e os autores estavam querendo expressar e significar. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, 9 ao 11. Está registrado. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 1 Coríntios 14, verso 9. Síntese deste tópico, do tópico de número 2, as limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Tópico de número 3, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em registrar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, como está em Juízes 3 e 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e também Zacarias, como está em Esdras 1, verso 1 e capítulo 5, verso 1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor enviara pelo seu Espírito, ou pelo seu Espírito. Zacarias 7, verso 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Olha o que está registrado em Lucas 24, verso 44. E disse-lhes: são essas ou estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos da sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, como está em João 14, 26. Outro, muito importante, os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, como está em Atos 2, 4, 1 aos Coríntios 2, 10 e aos Efésios 3 e 5. Paulo declara que escreve sob a orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus, como está em Romanos 15, verso 15 e 16, Gálatas capítulo 1, no verso 12 e 1 aos Tessalonicenses 2 e 13. Olha o que ele diz em 1 aos Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Olha o que está registrado em 2 Pedro 3, 15 e 16. Como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas,
entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A obra da redenção ou regeneração e a iluminação. O Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores, como está em 1 Pedro 1 e 23. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus, como está em Mateus 13, 15 e 1 Coríntios 2 e 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma revelação, como está em Gálatas 1, 8 e verso 9. Síntese do tópico de número 3. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. 2. A Bíblia foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm toda e completa autoridade. A nossa declaração de fé professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Meus queridos, Deus os abençoe. Que Deus possa derramar sobre a sua vida desta iluminação e ter a plena convicção que o livro que você tem em suas mãos, ele é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Que Deus venha cada dia mais nos tornar mais próximos da sua verdade. Ele sendo o autor da sua palavra, ele é a origem desta autoridade. Por isso devemos descansar e confiar nas suas palavras. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima oportunidade. Um grande abraço, que Deus abençoe.